E eu quero que os senhores agora me deem uma atenção especial pelo que eu vou falar. O governo federal, para poder se livrar das consequências do que viria com a pandemia, criou uma narrativa. Foi uma narrativa pensada, estrategicamente pensada. Os governos estaduais ficariam em situação de fragilidade, porque não teriam condições de comprar os insumos respiradores e, inclusive, atender os seus pacientes no Sistema Único de Saúde, que, embora seja um excelente sistema para um país como o nosso, tem dificuldades. Então, o que ficou claro é que a narrativa construída pelo governo federal foi para colocar os governadores numa situação de fragilidade, porque os governadores tomaram as medidas necessárias de isolamento social. Isso tem repercussões econômicas. E eu quero lembrar aos senhores e às senhoras senadoras que no dia 13 de março de 2020, eu fui o primeiro governador a decretar o isolamento social de forma contundente, a fim de que nós pudéssemos controlar a pandemia no Rio de Janeiro, que é um dos estados brasileiros que tem o maior índice de contaminação nas comunidades em razão das deficiências dos habitantes daquelas regiões. Nós temos o maior índice de tuberculose, que isso está registrado, e índice de tuberculose nas comunidades, senador Randolfo, que é maior do que em país da África. Então, a minha situação como governador do estado do Rio de Janeiro era crítica. E nós não conseguíamos diálogo com o presidente não dialoga comigo. Como é que você tem um país em que o presidente da República não dialoga com o governador de estado? E o presidente deixou os governadores à mercê da desgraça que viria. O único responsável por os 450 mil mortes que estão aí tem nome, endereço, e tem que ser responsabilizado aqui no Tribunal Penal Internacional pelos fatos que praticou. E eu quero dizer, continuando nessa linha, a narrativa que foi criada foi a narrativa de que os governadores vão destruir os empregos, porque sabia o senhor presidente da República que o isolamento social traria consequências graves na economia. E eu avisei a ele na reunião, o senhor presidente precisa liderar, sentar na cadeira de presidente e não ficar fazendo motociata, carreata, porque o que nós vimos no Rio de Janeiro foi vergonhoso. Carreata, senhor presidente Omar Aziz, carreatas me desafiando e fazendo com que a população ficasse contra o governador e os prefeitos, porque decretaram as medidas de isolamento. Ele veio aqui para fazer um comício, e o governador? Ele veio aqui para fazer comício? Eu tenho prazo para falar, senhor senador. E eu estou fazendo a minha defesa. O senador Jorginho. Estou fazendo a minha defesa. Eu sei que incomoda, mas é a verdade.